você que está assistindo a programação da TV Novo Tempo, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença hoje aqui. O assunto do programa de hoje, nós vamos falar sobre assédio e abuso sexual. Você já foi assediado, já foi o próprio agressor, já foi o próprio assediador, digamos assim? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Temos aqui a advogada Bia Pinto, que vai conversar com a gente mais sobre o assunto. Temos também a mensagem musical cantada por Bruno Santos e, é claro, a mensagem espiritual fica por conta do pastor Gilson Brito, porque o programa Além dos Fatos começa agora. Você já tá ligadinho nas nossas redes sociais? A gente já postou lá fotos, já tá pedindo abraços para vocês mandarem, é isso aí. @AlemDosFatosNT, esse é o nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo para você. facebook.com/Além dos Fatos. Manda lá também os seus abraços através do Facebook, curte as nossas postagens, vê tudo que a gente está postando lá, comenta, a gente quer saber o que você está achando do programa, tá bom? E também temos o nosso e-mail alemdosfatos@novotempo.com. Por esse e-mail você consegue fazer o seu cadastro também e pedir a sua revista, a revista que já o pastor vai estar apresentando aqui para você. O nosso blog, você já sabe, novotempo.com/Além dos Fatos, e temos também o nosso canal no YouTube, que a gente posta todos os programas na íntegra. Então vai lá, confira, youtube.com/Além dos Fatos. O nosso programa de hoje, nós já começamos falando sobre assédio. Você já recebeu uma cantada? Pois é, cantadas de mau gosto podem trazer sérias consequências a quem é assediado. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no VT. Fio-fio, um olhar de forma provocante, elogios vulgares, conversas de conotação sexual. Você já passou por alguma dessas situações? A verdade é que diariamente isso acontece na rua, no ambiente de trabalho, no lazer ou até mesmo dentro de casa. Uma pesquisa publicada por uma jornalista ouviu 8.000 mulheres a respeito do assunto. Quase todas disseram já ter recebido uma cantada em público. 83% disseram não gostar e 73% nem sequer respondem às cantadas. Em baladas, a situação piora. 82% das mulheres já foram agarradas no local. O quadro piora a partir do momento em que há o toque nas partes íntimas delas. E para quem acha que isso só acontece com elas, os homens também estão vulneráveis. Em 1998, a pesquisa Ibope fez uma análise de homens que também sofreram assédio. De 500 entrevistados, 34% deles disseram já ter sofrido esse tipo de intimidação. A maioria deles tinham entre 25 e 34 anos de idade. 46% desses que se disseram assediados com palavras e gestos não interpretaram no momento como assédio, mas também não gostaram da atitude. Um problema invisível que pouco se discute sobre a ação e pode trazer sérios problemas sociais aos assediados, como ir a algum lugar, medo de se vestir e sair a pé. O assédio foi o ponto de partida para o abuso sofrido por Mima ainda na infância. Em entrevista à nossa equipe, ela nos contou que o crime aconteceu dentro da própria casa. Eu não lembro muito bem que eu tinha 5 anos, mas eu lembro que eu morava na casa da minha avó e essa pessoa pedia para eu assistir filmes pornográficos. Eu não entendia muito bem, eu só sabia que a pessoa estava nua. Mas ele me fazia eu assistir esses programas. Ele outra vez já fez eu espiar no banheiro meu primo tomando banho. Assim, coisas absurdas, né? E mais ou menos é vagamente o que eu lembro. Mas ele me levava muito em parques, sabe? Ele dava uma atenção especial, mas era diferente. Essa atenção era diferente. Não era como se você estivesse dando aquela atenção para uma criança normal, era bem diferente.
Apesar de ter superado o trauma, a jovem diz não se sentir bem quando é assediada em público. Uma hora ou outra, quando você vai na rua, sai para algum lugar, sempre tem, né? Vou, linda, dá um assobio. E assim, normalmente, tem umas que se sentem bem, outras, nossa, eleva a autoestima, mas principalmente não com gente mais jovem. Mas quando é muito senhor, uma pessoa mais de idade, parece que eu saio do meu corpo e volto a ser criança. É uma coisa assim que eu não sei explicar, eu acho que deve ser decorrente ao que eu passei. Além de ser feio, ser algo assim que nos deixa mal, a gente não precisa ter passado por algum tipo de trauma, como no caso da Mima. É algo ruim para todo mundo, creio eu, né? E a gente foi até as ruas para saber das mulheres, a maioria das mulheres que sofrem assédio, né? Como elas se sentem, tentar entender um pouco mais desses dados que a gente acabou de passar. E olha só. Alguma vez na vida vocês já se sentiram assediadas? Eu já, várias vezes. E você, como que você se sente nesse momento que você é assediada? Ai, envergonhada, né? Bastante envergonhada. Eu procuro nem prestar muita atenção. Quando eu já percebo que tem alguma coisa acontecendo, eu já saio logo. Já foi assediada? Não, Nem sabe como que é o sentimento. não. Eu ignoro, eu nem ligo assim. Mexe na RUPS, faz assim. Falar aula em casa, assim, as coisas assim de mau gosto. Ele ficava mexendo, ficava seguindo eu nem ligava, desviava o caminho e ia para outro caminho. Quando o ônibus está lotado, né? A pessoa, em vez de pedir licença, principalmente o homem, passa, só que passa bem esfregando na gente. Eu não gostava, principalmente dentro da empresa, né? Era chato e é a situação meio desagradável pra gente. A gente não sabe como reage, se olha, se não olha, se... Eu senti muito constrangida, porque eles ficam falando, aí o povo fica olhando. Aí pensa que a gente é alguma coisa, né? Sem ter o que fazer, preciso sair logo dali. É muito horrível, porque você se sente frágil, né? Sem saber o que fazer. É a situação meio desagradável pra gente. A gente não sabe como reage, se olha, se não olha, se xinga ou não, né? Você se sente indefesa? Sinto, muito. Tenho muito medo, sei lá, de ele me catar. Levar para um lugar distante de todo mundo. Teve algum tipo de reação? Eu xinguei. Nem dei atenção, saí andando. Pois é, essa coisa do assédio, eu já estou aqui com a Bia, que é advogada, e veio comentar um pouco sobre esse assunto com a gente. Bia, muito boa noite para você. Assédio é considerado crime? Desde do dia 15/5/2001 é considerado crime, né? E a partir desse momento, então, ele está elencado no Código Penal no artigo 216-A. Mas assim, quando que eu posso processar alguém ou registrar um boletim de ocorrência? Já já a gente vai estar falando um pouco mais como que a gente pode, qual a atitude de tomar, mas quando, a partir de que momento que eu posso tomar esse tipo de atitude mais severa com a pessoa que está me assediando? Então, a partir do momento em que você foi assediado, sofreu assédio ou abuso, você tem que comunicar aos seus familiares, seus colegas, amigos, né, e as autoridades. Né? Se for uma mulher, tem a Delegacia Especializada da Mulher, a DDM ou a DEAN, né? E homem também é assediado, então ele também pode ir a uma delegacia, deve ir a uma delegacia, né, e fazer o boletim de ocorrência, né? Relatar ali os fatos. A gente pensa que assédio, Bia, é uma coisa assim, quando há toque, quando há um passar do limite, assim, né? Mas muitas vezes o fato de um elogio mal colocado, no momento mal colocado ali, é um tipo de assédio, né? Como que a gente pode classificar, assim, o assédio? Então, tem coisas muito subjetivas, né? Porque, assim, tem pessoas que gostam das cantadas, né? A gente viu ali no VT que 99,6% não gosta, mas tem uma minoria ali que fala que faz bem para a autoestima, né? Exatamente, faz bem para o ego, que gosta. Algumas mulheres gostam, até alguns homens até gostam, eles até não consideram. É mais difícil um homem denunciar, né, o crime de abuso. E homens também são assediados. São assediados, com certeza que são, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você achou que a sua honra foi manchada, né,
pelo assovio, sei lá, ou de uma forma pejorativa, a pessoa vem e fala, não é um elogio, né? Mas fala do seu corpo, você se sente ofendida com aquilo, então você vai até uma delegacia e lá eles vão informar melhor, né? O que deve ser, o procedimento que deve ser tomado daí. A gente viu no caso da Mima, nossa entrevistada, ela foi assediada e depois ela foi abusada. Aí o crime já é maior, né, Bia? Então, quando é um abuso simples, né, você é uma ação penal condicionada à representação, né, um abuso simples de maior de 18 anos. Quando é menor de 18 anos, daí já é uma ação penal incondicionada. E qual a diferença disso para quem está assistindo lá em casa? Então, porque daí quando é uma ação penal condicionada à sua representação. É você que tem que ir lá e dizer quem é o agressor, o que ele fez, etc. E depois você vai ter um tempo para você representá-lo criminalmente. No caso de menor de 18 anos, daí não, entendeu? Aí é incondicional, independe da representação da vítima e corre em segredo de justiça. Daí já é considerado estupro, né? Qualquer tipo de... Então, tem que classificar, depende da idade da pessoa, né? Do grau do abuso, né? Que às vezes não se configura ali um estupro. Mas menores de 14 anos pode ser considerado estupro, entendeu? E daí já é uma outra, já existem outros agravantes. Mas quando é um assédio ou um abuso simples, vamos falar do assédio. O assédio simples, então ele é um crime de menor potencial ofensivo, tá? E ele aí segue ali o rito da Lei 9.099 de 95, no juizado especial criminal, entendeu? E nesse tipo de crime, vamos dizer assim, o Ministério Público pode ofertar aí uma transação penal, pode haver uma conciliação. Mas também tem os agravantes do crime, né? Porque a partir de 2001 ele passou a ser considerado crime, né? E então daí, se é familiar, tem o aumento da pena. Se foi concurso de agentes, né? 2 ou mais pessoas agrediram uma outra pessoa. Se foi o familiar, como foi o caso da moça, amigo, familiar, né? Um tio, um pai, um padrasto, um irmão, né? Os ascendentes da pessoa. Então, se gerou gravidez, se teve gravidez, ou uma doença sexual transmissível, aí o juiz vai ficar, a autoridade, vamos dizer assim, ela vai visualizar o que aconteceu e daí vai ser seguido o rito que tiver de acordo com a lei. Mas você me disse algo muito interessante nos bastidores, que a pessoa que sofre assédio ou abuso, por mais que tenha ainda toda uma dificuldade ali da justiça correr atrás da pessoa, é classificado crime ou não, tal, ter toda essa classificação, é importante que a pessoa não se omita, é verdade? É verdade. A omissão, ela é a pior coisa que pode existir. Então, tem que... Assim, a pessoa que sofreu agressão, ela fica envergonhada, realmente, né? Então, ela acha que a culpa é dela. Com medo. Com medo. Então, o primeiro passo é o quê? Contar para o seu familiar, contar para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, procurar uma autoridade, tanto o homem quanto a mulher, né? Procurar uma delegacia, denunciar o fato, entendeu? Porque você é vítima, eu posso ser vítima, qualquer pessoa pode ser. Então, a omissão, ela dá o senso da impunidade. Então, assim, o importante é não omitir. Já pode falar o que a gente pode fazer em casos de assédio. Então, ou de se abuso. você foi assediado, você procure o seu familiar, conte para os seus parentes, conte para a vizinhança, entendeu? Se foi no local de trabalho, conte para os seus colegas e procure uma autoridade policial, vá fazer o boletim de ocorrência, entendeu? E não pode se omitir, não. A vítima, ela é vítima, então ela não pode se sentir assim acuada. Né? Por isso que há tanta criminalidade, porque as pessoas acabam se sentindo acuadas com isso. Tá certo. Bia, muito obrigada pela sua presença. Esperamos que você volte mais vezes aqui ao programa. Agora fica aqui com a gente, porque a gente tem alguns abraços para mandar. A gente já postou algumas fotos na internet hoje e eu quero mandar um abraço começando aqui. Por quem? Vamos ver.
Hoje está carregando. A Mima, eu quero agradecer por poder compartilhar com vocês a minha história e, de alguma forma, ser um instrumento para levar o cuidado de Deus a quem necessita. Mima, muito obrigada por ter aberto aqui uma intimidade sua, um caso que aconteceu com você, que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço também para Jamile Oliveira. Ela diz o seguinte: oi, amiga Aninha. Olha, tudo bom, Jamile? Sou a Jamile Oliveira, de Feira de Santana, na Bahia, conterrânea ali do pastor Gilson. Gostaria de mandar um abraço baiano para os meus amigos do Rio Grande do Sul, Edenilson, Grace, Adelar, Paulo, Fran, Silvânia, Helenise, ela colocou e etc, porque essa menina deve ter muitos amigos. Um abraço especial para vocês todos e para você também, Jamile. A Má Silva, ela diz o seguinte: olá, boa noite, meu nome é Marciele, sou de Carapicuíba, São Paulo, aqui pertinho, e gosto muito das músicas do Bruno. O Bruno já vai estar cantando aqui para gente. Que Deus possa ser louvado. Mandem um beijo para a igreja de Jardim Tonato e para toda a minha família. Beijos e fiquem com Deus. Um abraço para você também, Má Silva. Luiz Felipe, ele fala assim: poxa, que legal, Bruno, muito bom. Manda um abraço para mim e para meu, ele não disse, para Severino, aqui em Arapiraca, Alagoas. Sempre que dá, estamos assistindo Além dos Fatos. Esse programa é uma bênção. Um abraço para todos vocês que estão participando aqui das nossas redes sociais. E agora a música, como já disseram, já anunciaram, fica por conta de Bruno Santos. Não quero ser feliz sozinho. Cansei de viver a sós. Prefiro morrer de saudade, sabendo que a verdade vem me ressuscitar. La, 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 la. Não quero viver de aparência. Prefiro ser quem eu sou. Difícil ser alguém completo num mundo dividido, sem tempo pra pensar que o amor é a solução pra tanta discussão. Vem me acompanhar. Que o amor é a solução pra tanta discussão. Vem me acompanhar na esperança
te conhecer e nunca mais sofrer. Prefiro morrer de saudade, sabendo que a verdade vem me ressuscitar. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus, Ele é o soberano do universo, Ele é o Criador, é o mantenedor da vida, Ele é o nosso ajudador e nosso bendito Salvador. Por isso que toda glória seja dada ao nosso Deus. E quanto a você que está aí, mais uma vez sintonizado, ligado, dando audiência a Novo Tempo, o canal da Esperança, muito obrigado por você estar conosco, obrigado por sua companhia. Eu quero aproveitar a oportunidade e lembrar você que esse programa, o programa Além dos Fatos, ele tem a sua primeira apresentação semanal na terça-feira às 10 da noite, ao vivo. Somente em situações excepcionais é que nós gravamos o Além dos Fatos. Normalmente, o nosso programa é ao vivo, todas as terças, às 10 da noite. E esse programa de terça, 10 da noite, ele é repetido na quarta-feira, 7h30 da manhã e na quinta, às 9 da manhã. Portanto, você tem esses dois outros horários alternativos na parte da manhã. Quarta, 7h30, quinta, 9 horas. O programa de quinta à noite, das 10 da noite, que também normalmente é ao vivo, ele tem somente uma reprise, que é na sexta-feira, 7h30 da manhã. É um prazer ter você, seja no programa ao vivo, seja em algum dos horários alternativos. É sempre um prazer ter a sua companhia. E um outro detalhe, o Além dos Fatos também está na Rádio Novo Tempo. Você tem Rádio Novo Tempo aí na sua cidade, ou, de repente, você pode sintonizar também através da internet. O programa Além dos Fatos na Rádio Novo Tempo acontece nas quartas e sextas-feiras, às 10 da manhã, das 10 às 11. E é um prazer saber que você também nos acompanha através da Rádio Novo Tempo. No programa de quarta e sexta, o locutor da manhã é o Carlos Veríssimo, que por sinal é tremendo, é fera na comunicação, e eu tenho o prazer de estar lá com ele, participando e apresentando também o programa Além dos Fatos. Toda quarta, toda sexta, 10 da manhã, Rádio Novo Tempo. Vamos orar antes de nós abrirmos a Bíblia e meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Pai querido, neste momento, Senhor, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para que Tua palavra seja clara, seja transparente, seja compreendida por todos nós. Nós te pedimos, Pai, por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico está no livro do Gênesis, capítulo 39. No programa anterior, nós meditamos um pouquinho na história de um homem de Deus chamado José. E a ideia é de agora nós continuarmos com essa história que tem para nós algumas lições muito significativas. Gênesis, capítulo 39. Eu convido você somente agora para a última frase do verso 6. Gênesis 39, verso 6. Está escrito assim: José era formoso de porte e de aparência. José, diz a Bíblia, era formoso de porte e de aparência. Quando a Bíblia fala formoso de porte, é com relação ao corpo. E de aparência é uma referência ao rosto. Significa que José era bonito, era atraente, interessante, tanto no aspecto físico, tanto no corpo, como também no rosto. Olha aí,
O camarada era bonitão, hein? Eu imagino o José um rapaz assim alto, musculoso, bem saradão e com aquele rosto assim que deixava as meninas encantadas. Era realmente um tipão, não é? Formoso de porte e de aparência. Mas olha uma coisa, você não tenha dúvida disso. Por mais que ele fosse fisicamente bonito, interiormente falando, José era mais bonito ainda. Parece que sua beleza exterior era, na verdade, um reflexo de sua beleza interior. Por falar em beleza interior, me lembro de uma vez que eu estava participando de um culto de 15 anos, era um aniversário, né? Mas ali naquele aniversário da garota, uma menina muito linda, por sinal, chamada Camila. E naquele aniversário, eles pediram para que eu fizesse uma pequena reflexão bíblica. E eu me lembro que comecei a reflexão dizendo assim: Camila, você é muito linda. Você já deve ter ouvido, inclusive, isso muitas vezes. E eu faço questão de repetir: você realmente é muito linda. E aí eu disse para ela: mas olha, Camila, você sabe qual é a beleza mais importante? Seja em relação a uma mulher ou em relação a um homem, você sabe qual é? E eu me lembro que ela fez assim com o dedinho, ela colocou mais ou menos assim em cima do coração e fez assim. E eu disse: muito bem, é a beleza interior. E eu disse assim: Camila, e você sabe o que é beleza interior? Ela só sorriu para mim, não respondeu. E tinha uma turminha assim próxima, uns garotos de 13, 14, 15, 16 anos, os colegas dela, amigos, amigas. E eu dei uma olhada para a turma assim e disse: e vocês aí? Vocês sabem o que é beleza interior? Aí um dos meninos, o Thales Mota, gente boa, meu amigo, muito brincalhão, por sinal. Aí o Thales levantou a mão e disse assim, quando eu perguntei: vocês sabem o que é beleza interior? O Thales levantou a mão e disse assim: pastor, beleza interior é a beleza dos órgãos. Eu falei: ai, que é isso? Claro que ele falou só para bagunçar, né? Os órgãos são extraordinários. Deus fez tudo muito belo e muito perfeito. Mas quando a gente fala de beleza interior, nós estamos falando do caráter, das virtudes da pessoa, de ser bondosa, de ser respeitosa, de ser educada, de ser sincera, verdadeira, de ser responsável. São tantos aspectos lindos da beleza interior, não é? José era assim, bonito por fora, mas também bonito por dentro. José era um príncipe. E agora olha a situação na qual o príncipe se envolveu. Gênesis 39, a partir do verso 7. Eu leio até o verso 12, está escrito: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, olha bem, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Você compreendeu a história? É exatamente isso que a gente acabou de ler. A Bíblia diz que um dia aquela mulher, a mulher de seu senhor, ou seja, a dona da casa, uma mulher muito rica, na qual José servia como escravo. E apesar de ser escravo, ele gerenciava aquela casa, porque o marido daquela senhora tinha muita confiança em José. Aquele homem, com o tempo, percebeu que José era um garoto muito responsável, muito trabalhador, muito eficiente, dedicado. Então José, apesar de escravo, tornou-se o mordomo, o administrador da casa. E o texto diz que a mulher colocou os olhos em José e disse assim: deita-te comigo. Proposta indecente essa, não é? Tomara que você considere essa uma proposta indecente. É assim que eu vejo essa proposta feita por essa mulher como sendo indecente, vergonhosa, totalmente indevida. E eu penso assim:
com base no que eu conheço da palavra do meu Senhor. Não é com base no que eu ouço e percebo o que acontece no mundo. Porque para o mundo, para muita gente aí nesse mundo, a proposta dessa mulher foi extremamente natural. O pensamento de muita gente é assim: se ela quer, se eu quero, que mal existe, né? Se vai ser bom para nós dois. Assim muitas pessoas no mundo pensam, mas não é assim que os filhos de Deus pensam. Porque quem faz a cabeça dos filhos de Deus não é o mundo com seus valores distorcidos e deturpados. Quem faz a cabeça do povo de Deus é o Senhor, através da sua santa palavra. Segundo uma visão bíblica e cristã, essa proposta foi uma proposta indevida, vergonhosa, indecente. Aquela era uma senhora casada. E mesmo que ela não fosse casada, mesmo que fosse solteira, ela não deveria chamar José para ir para a cama com ela, porque eles não eram casados. É verdade que foi Deus quem criou o sexo. O Senhor é maravilhoso e tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Mas segundo a palavra de Deus, a relação sexual ela é própria somente no relacionamento entre homem e mulher e dentro do vínculo do casamento. O que está fora disso é completamente contrário ao plano original de Deus para os seus filhos, para a nossa felicidade. Compreende? Por isso que essa proposta foi uma proposta indecente. E eu acho tão interessante quando a Bíblia diz que José recusou. E José disse à mulher, olha que palavras tremendas. José disse à mulher, olha, o seu marido confia em mim. O seu marido colocou tudo o que é nessa casa nas minhas mãos, à minha disposição, ele confia completamente em mim. Como, pois, disse José, eu cometeria tamanha maldade? E ele disse mais, como eu pecaria contra o meu Deus? Eu fico encantado com a determinação e com a fibra desse homem, desse jovem. Sem dúvida, um homem de Deus, um exemplo para todos nós. O seu marido, senhora, confia em mim. Ali ele já estava lembrando aquela mulher que ela era uma mulher casada, né? E olha aqui uma coisa, se José deveria ser fiel para com o seu senhor, José é um escravo, deveria ser fiel para com aquele homem que confiava nele, quanto mais fidelidade deveria ter a esposa para com o marido. Quando José disse essas palavras para essa mulher, na verdade, ele estava como que dando uma lição de moral para ela. Como que dizendo, minha senhora, a senhora não se enxerga, a senhora não percebe quão indecente está sendo. O seu marido confia na senhora, a senhora não pode fazer isso com ele. Se eu, que sou um escravo, não posso ser infiel para com o meu senhor, quanto mais a senhora. É como se José estivesse dizendo assim, olha, minha senhora, eu acho que a senhora deveria tomar um remedinho, remedinho que faz muito bem. É um remedinho simples, por sinal, acessível a todos, ele é natural, não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Esse remedinho, inclusive, ele é tão simples que até o nome é fácil de decorar. O nome do remedinho é vergonha. A senhora deveria tomar vergonha de manhã, tomar vergonha de tarde, tomar vergonha de noite. E, aliás, tem muita gente nesse mundo precisando tomar vergonha, não é? A gente está vivendo num mundo tão lamentável. As pessoas estão se orgulhando de seus próprios pecados. Muita gente não está tão cega no pecado que não percebe o quanto está sendo humilhada, escravizada e dominada por ele. E eles chegam a se orgulharem de seus pecados. Que pena. Que pena que quando o homem se separa de Deus, fica tão nulo, tão cego, tão surdo, tão alienado da realidade, ao ponto de imaginar que libertinagem é liberdade, que depravação é amor. Que pena. Mas graças a Deus, porque ainda existem pessoas que são fiéis ao Senhor em todo o tempo e em toda circunstância. E aí está esse garoto de Deus. José disse, não, eu não cometeria tamanha maldade. Porque ouça uma coisa, toda vez que a gente peca, a gente comete uma maldade. Primeiro contra nós mesmos. Porque não se iluda, meu amigo, minha amiga. Nós somos todos livres para fazermos nossas escolhas, mas nós nos tornamos escravos das consequências das nossas escolhas. Isso acontece com todas as pessoas. Eu vou repetir para você. Nós todos somos livres para fazermos nossas escolhas,
Deus nos dá essa liberdade. Você pode pensar o que quiser, falar o que quiser, fazer o que quiser. Você é livre, eu também sou. Somos livres para escolher, mas nós nos tornamos escravos das consequências das nossas escolhas, das decisões que nós tomamos. Toda vez que a gente vai de encontro à palavra de Deus, toda vez que nós somos contrários ao que Deus nos ensina, então nós estamos cometendo uma maldade primeiro contra nós mesmos, porque o pecado sempre cobra um preço muito alto. Segundo, nós cometemos um pecado, uma maldade contra pessoas que estão em torno de nós, as que estão mais próximas e que geralmente são as que mais nos amam. Quando você peca, você comete uma maldade, talvez contra seu cônjuge, ou contra seus pais, seus irmãos, seus filhos, contra seus melhores amigos. José disse, eu não posso cometer essa maldade. E além do mais, quando nós nos entregamos ao pecado, nós entristecemos o nosso próprio Deus. Porque tendo nos criado a sua imagem e semelhança, Deus nos fez para a sua glória. Nós não podemos viver no pecado. Isso é maldade contra os homens, contra nós mesmos. E isso agride, ofende, entristece o nosso Deus. Porque Deus sabe que o pecado não vai trazer felicidade para ninguém. Essa felicidade prometida pelo pecado, ela é ilusória, ela é fantasiosa, ela é extremamente passageira. Creia nisso. Por isso José disse, não, minha senhora. E aí o tempo passou e conforme nós lemos, cada dia que passava a mulher insistia mais. E quanto mais a mulher insistia, mais José permanecia firme nas suas convicções, na sua decisão. Até que chegou um dia quando não havia ninguém na casa. E a mulher viu que José estava lá só. E ela foi lá e literalmente agarrou José. E ela disse assim, olha, seu escravo, bonitão, é agora ou nunca. E José disse assim para ela, pois minha senhora, é nunca. E ó, pernas para que te quero. José se mandou, José correu. Fala sério. Homem que corre de mulher, é homem? É macho? Pois eu quero dizer para você que José foi muito macho. Um homem verdadeiramente maduro. Ele não é dominado por suas emoções, mas ele é dominado por suas convicções. Quando José fugiu daquela mulher, naquelas circunstâncias, ele estava mostrando que é melhor que nos chamem de loucos, de alienados, de frouxos, ou do que quer que seja, mas que não nos façam pecar. É preferível ser considerado louco para os homens e sábio diante de Deus, a ser tido para os homens como sábio, mas louco para Deus. É assim. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está escrito ainda, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi por isso que José fugiu, que José correu. Eu preciso lhe dizer também que fugir da tentação, fugir do pecado não é covardia. Muito pelo contrário. Quando a gente foge da tentação, quando a gente foge do pecado, quando a gente se desvia do mal, nós demonstramos maturidade espiritual. Porque todos nós temos que admitir e reconhecer nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade. Nós todos temos tendência e inclinação para o mal, por isso os filhos de Deus não brincam com o pecado. Eu costumo dizer que quem brinca com o pecado, é certo que do pecado se torna vítima. Isto é só uma questão de tempo. É por isso que os filhos de Deus fogem da tentação. Os filhos de Deus correm do pecado. E foi exatamente isso que José fez. Ele agiu como deve agir alguém que é fiel ao Senhor. Eu estou me lembrando agora do Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1. Que diz lá, você sabe? Talvez você também saiba. Lá diz assim, bem-aventurado, ou feliz o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz o homem, que não ouve conselho de ímpio, porque, olha, conselho de ímpio está assim, ó, em todo lugar. Aliás, é só você ligar a TV,
E em poucas emissoras de TV, como no caso da Novo Tempo, você terá conselhos bons e sábios. Mas, via de regra, ligou a TV, vem conselho de ímpio. Os ímpios estão fazendo de tudo para fazer a nossa cabeça para o mal. Mas feliz aquele, diz o texto, que não ouve conselho de ímpios. Feliz aquele que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não para contemplar o mal. E felizes são aqueles também que não se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que não participam da libertinagem, da depravação, da condescendência com o pecado e com tudo aquilo que é alienado, separado da vontade de Deus. E o salmista continua dizendo: esse homem feliz, em vez de ouvir conselho de ímpios, se assentar com os pecadores, se deter no caminho deles, este homem antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a promessa de que este homem é como uma árvore plantada junto às águas, uma árvore que está sempre florindo, florescendo e frutificando. E o salmista diz: mas os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Em outras palavras, a alegria de ímpio é passageira. Os ímpios não são assim, são como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. E você talvez também conheça a história de José. A Bíblia diz que, tendo tido essa atitude tão nobre no que diz respeito à sua fidelidade a Deus, ele acabou sendo levado para uma prisão. E você me dirá assim: pastor, então não vale a pena ser fiel a Deus? Calma, claro que vale. José foi levado para a prisão porque aquela mulher dissimulada, cínica e falsa, percebendo que José não condescendia com o erro dela, então resolveu acusá-lo. Normalmente os ímpios fazem assim. Eles tentam atrair os filhos de Deus para o pecado e quando eles não vão, eles tentam de alguma forma prejudicar a vida dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que José foi parar na prisão em função dessas queixas, dessas acusações levianas dessa mulher. Mas olha um detalhe interessante: na prisão José continuou fiel a Deus. Claro que ele não entendeu porque Deus permitiu isso, mas ele continuou fiel a Deus e a Bíblia diz: o Senhor continuou sendo fiel para com José. Assim como na casa de Potifar, José se tornou administrador por sua eficiência e responsabilidade, na prisão, por incrível que pareça, aconteceu a mesma coisa. José se tornou administrador ali daquela prisão. E um dia, diz a Bíblia que 2 homens que estavam presos com ele cada um teve um sonho. E eles estavam tristes e não sabiam o significado. José então orou a Deus e disse para os homens exatamente o significado do sonho deles. Em síntese, seria assim: 3 dias depois, um deles seria absolvido, seria tirado da prisão e o outro seria executado. E aconteceu exatamente isso. 3 dias depois, o copeiro do rei voltou para o palácio e o padeiro do rei foi enforcado. Quando aquele homem saiu da prisão, José disse assim para ele: moço, lembre-se de mim quando estiver diante de Faraó. Diga para ele que eu fui trazido por essa terra por causa da inveja dos meus irmãos. Diga para ele que eu estou aqui injustamente preso, eu não fiz nada para estar aqui. Mas o homem saiu da prisão, se esqueceu de José e 2 anos mais se passaram. E lá estava José sendo fiel ao Senhor. Mas um dia diz a Bíblia que o faraó egípcio teve um sonho. Ninguém sabia interpretá-lo. Até que o copeiro do rei se lembrou de José e disse: olha, faraó, lá na prisão tem um homem que sabe interpretar sonhos. José foi trazido e colocado diante do faraó egípcio. E o faraó disse assim: você sabe interpretar sonhos? José disse: eu não sei, mas há um Deus que sabe. O faraó contou o sonho para José. José fez a interpretação do sonho. E aí, não só interpretou o sonho, mas deu algumas orientações com relação à maneira como o faraó egípcio deveria administrar a nação em virtude daquilo que estava para acontecer, que havia sido revelado no sonho. E olha que interessante, o faraó egípcio ficou tão impressionado com a sabedoria de José, que ele resolveu colocá-lo como governador de todo o Egito. É claro que eu estou apresentando tudo isso de forma muito resumida, você precisa ler na sua Bíblia. Observe aí, Gênesis 39 em diante.
José se tornou o governador de todo o Egito, porque o Senhor honra aqueles que lhe honram. O Senhor é fiel para com aqueles que lhe são fiéis, em toda e qualquer circunstância. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo muito confuso. Princípios e valores essenciais para a sociedade estão sendo destruídos, estão sendo jogados por terra. E não são muitas as pessoas que estão dispostas a viverem segundo a vontade do Senhor. Mas eu quero chamar você em nome de Jesus. Seja fiel a Deus. Volte-se para o Senhor. Volte-se para a sua palavra. E tenha coragem e determinação de viver segundo o desejo e os planos de Deus para a sua vida. Não se iluda com as promessas do mundo, com a liberdade do mundo, com o fascínio do pecado. Porque a verdadeira liberdade, a verdadeira luz, a vida plena está no Senhor. E quando nós vivemos segundo a sua palavra, então por ela nós somos abençoados. Creia nisso. Deus tem sonhos, Deus tem planos para a sua vida. Mas você precisa crer naquilo que o Senhor diz e apegar-se à sua palavra. Deus tem planos, Deus tem sonhos para você e para mim. E os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Certamente José tinha muitos sonhos, mas ele nunca imaginou quão elevados eram os sonhos de Deus para ele. Aliás, um dia José verá muito mais ainda quão maiores são os sonhos e os planos de Deus para ele, porque um dia nós estaremos juntos na eternidade, para sempre com o nosso Senhor. Ouça a música, depois nós oramos juntos. Eu quis seguir meu coração, eu quis trilhar o meu caminho, me entreguei, eu me joguei em coisas tão banais, mas tua luz me encontrou, iluminou o caminho, e agora estou certo que tu és o meu Senhor, e agora estou certo de que tu és o meu Senhor. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor, o meu amor, o meu amor. Eu quis seguir meu coração, eu quis trilhar, Senhor, o meu caminho, me entreguei, eu me joguei em coisas tão banais, e as tua luz me encontrou, iluminou, Senhor.
que tu és o meu Senhor, e agora estou certo de que tu és o meu Senhor, o caminho, a verdade e a vida, o meu amor, o caminho, a verdade e a vida, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu Salvador. Este é o nosso Deus, maravilhoso Senhor. Os sonhos de Deus são melhores para você, são os melhores para mim, porque o Senhor é digno. O Senhor é um Pai cheio de amor, de graça e de bondade. Você sabe que um dia os irmãos de José chegaram ao Egito na intenção de comprarem comida, de levarem alimento para Canaã, e eles se depararam com José, governador de todo o Egito. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. E José pensou assim: chegou a hora da minha vingança. Agora eu vou pegar esses carinhas todos e torcer o pescoço deles pelo que eles fizeram comigo. Foi assim, não foi? Foi não. Porque aquele que tem Deus no coração, ele paga o mal com o bem. José ficou profundamente emocionado quando viu os seus irmãos. E aí, algum tempo depois, diz a Bíblia que toda a família de José veio para o Egito. Todos foram abraçados, todos foram beijados, todos foram abençoados por ele. Porque os filhos de Deus estamos neste mundo para abençoar os nossos semelhantes. Nós estamos neste mundo para compartilharmos o amor de Deus para as pessoas. Eu estive há alguns anos no Egito e lá eu vi uma palestra feita por um arqueólogo egípcio, falando a respeito do Antigo Egito. E eu fiquei encantado quando, durante aquela palestra, houve um momento quando aquele homem fez referência a José. E ele disse exatamente assim: José foi um príncipe hebreu que habitou no Egito e muito ajudou o nosso povo. Já se passaram cerca de 4.000 anos que José viveu nessa terra, mas ainda hoje, não apenas os judeus reverenciam, admiram e respeitam José por sua história, até mesmo os egípcios. Extraordinário isso, não é? É que o Senhor é maravilhoso. Os sonhos de Deus são os melhores e maiores para você e para mim, mas nós precisamos confiar no Senhor e vivermos segundo a sua palavra. Em nome de Jesus, eu imploro a você, ouça a palavra do Senhor, seja fiel a Deus, resista a todo o assédio do mal e viva em comunhão, em ligação ininterrupta com o seu Deus, através da sua palavra. Assim você será abençoado nessa terra, e um dia, pela graça de Deus, você e eu alcançaremos a nova terra, estaremos juntos para sempre com o Senhor. Nós vamos orar agora a Deus. Eu quero orar por você, especialmente você que talvez seja jovem, esteja vivendo aí os muitos assédios do pecado. Eu quero orar pedindo a Deus para abençoar a sua vida. Vamos orar juntos. Pai querido, nesta hora, Senhor, nós nos colocamos em Tua presença. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, como Tu tens abençoado a mim e a minha família, que Tu abençoes cada um que nesta hora, Senhor, está participando desta prece. E os nossos pensamentos se voltam para os nossos filhos, para os nossos jovens, adolescentes e jovens, Senhor, que estão neste mundo tentando viver segundo Tua palavra, ó Deus. Especialmente estes, capacita-os com Teu Espírito, Senhor, para que eles vençam o mal com o bem, para que eles não condescendam com o pecado e com as trevas, mas que eles vivam uma vida de santidade na luz do Senhor. E a nós todos, Pai, toma-nos nas Tuas mãos agora,
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Que cada dia mais você e eu andemos com fidelidade nos caminhos do Senhor até a vitória completa. Um abraço. Tchau.